Apocalipse 15. Os 7 flagelos. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Nós vamos meditar sobre o tema a preparação para as taças da ira de Deus. A preparação para as taças da ira de Deus. O enfoque que temos dado ao livro de Apocalipse é que ele deva ser examinado como um livro com 7 sessões paralelas e progressivas. Em cada uma dessas sessões, compreendendo todo o período da história da igreja, ou seja, indo do nascimento de Cristo à sua segunda vinda. Já olhamos nos capítulos 1 a 3, que por meio da pregação da palavra, aplicada ao coração pelo poder do Espírito Santo, igrejas são estabelecidas. Igrejas que se levantam no mundo como candeeiros, como fachos de luz, como luz do mundo que está em trevas. Elas são abençoadas pela contínua presença do Senhor Jesus Cristo. Nos capítulos 4 a 7, nós vimos os 7 selos. E a ênfase desta sessão é o mundo atacando a igreja e perseguindo a igreja com ferocidade, tentando destruir a obra de Deus na terra. E a igreja passa então por terríveis e tenebrosas perseguições e aflições, quando os 7 selos são abertos. Em seguida, nós olhamos nos capítulos 8 a 11, os juízos de Deus, visitando este mundo que persegue a igreja, que é o período das 7 trombetas do juízo de Deus, que vem em resposta às orações dos santos. O juízo de Deus visita o mundo ímpio em virtude da intercessão da igreja, da oração da igreja. Vimos nos capítulos 12 a 14, como os inimigos de Deus, os inimigos da igreja, se aliam, se mancomunam para atacar o Cordeiro e a sua noiva. E esses inimigos se levantam, como o dragão, no capítulo 12, como a besta que surge do mar, e a besta que surge da terra, ou seja, o anticristo e o falso profeta, no capítulo 13. E a grande Babilônia, no capítulo 14. Agora, nós vamos examinar esta outra sessão, esta 5ª sessão. Esta sessão é chamada a sessão das 7 taças da ira de Deus. E entramos nesta nova sessão, na 5ª sessão deste livro, com uma pergunta: quando na história
As trombetas de Deus que visam alertar o ímpio acerca do seu pecado e chamá-lo ao arrependimento. Quando este ímpio fecha o coração, endurece a cerviz, recalcitra contra Deus, fecha os ouvidos à voz de Deus, rebela-se contra Deus, não dá atenção à sua voz e ao seu chamado. O que acontece a esse ímpio? Até que ponto vai a paciência de Deus? Até quando Deus deixará o ímpio impune? Até quando o mundo vai se insurgir contra Deus, contra o seu Cristo e a sua igreja, e ficará impune? E o que você vai perceber nesta sessão é que a ira de Deus vai sendo acumulada como que em vasos, como que em taças. E esta medida da ira de Deus tem um limite. Tem um limite. Aliás, esse é um dos pontos mais tremendos na Bíblia, porque via de regra, você e eu questionamos: Deus, como é que o Senhor permite uma injustiça dessa? Deus, como é que o culpado escapa e o inocente é condenado? Deus, por que a tua mão não descarregou em ira contra aqueles que se insurgiram contra o teu povo na história? Deus, por que aqueles que blasfemaram do teu nome, aqueles que conspiraram contra a tua palavra, aqueles que massacraram o teu povo, terminaram a vida numa situação de glória, de condecorações, de aplausos? E o que você vai perceber nessa sessão é que o ímpio não ficará impune. Jamais ficará impune. A taça da ira de Deus está enchendo-se. E haverá um dia que estas taças da ira de Deus vão transbordar. E então o juízo de Deus virá inexoravelmente sobre o mundo ímpio. E aí não haverá mais chance. Aí não haverá mais oportunidade. Aí não haverá mais arrependimento. Se você perceber, a Bíblia já menciona isso de algumas maneiras interessantes. Por exemplo, lá no Provérbios 29:1 diz que ao homem que muitas vezes é confrontado, é exortado e endurece a sua cerviz, ele será quebrado repentinamente, sem que haja cura. O que a palavra de Deus vai nos informar, queridos, é que o ímpio será apanhado repentinamente, abruptamente, e este ímpio será lançado nos braços da morte, e então será lançado nos braços do Deus irado. Se você nunca leu o sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, aconselho você a ler. A ideia da santidade de Deus, a ideia de que este Deus a quem servimos é santo, e haverá um dia em que o ímpio estará nas mãos deste Deus, inexoravelmente, inescapavelmente, mas Deus estará absolutamente irado. Se você perceber a diferença entre as trombetas e as taças, é que durante as 7 trombetas, o juízo de Deus veio ao mundo, mas a Bíblia diz que a ira estava misturada com a misericórdia. Os juízos de Deus tinham uma finalidade: produzir arrependimento, quebrantamento, para que o homem ímpio se voltasse para ele. Mas diz-nos as Escrituras, no capítulo 9, versos 20 e 21, que o sofrimento em si não pode produzir no coração do homem arrependimento. Se você notar no capítulo 16, versos 10 e 11, as taças da ira de Deus também não produziram no coração do homem arrependimento. Diz a Bíblia que os homens mordem a língua, tamanho sofrimento, e blasfemam contra Deus, em vez de se quebrantar, de se arrepender e de se voltar para Deus. Então, o que nós vamos encontrar aqui nas 7 taças é que os homens terão que sorver o cálice da ira de Deus. Diferentemente do capítulo 14, versículo 10, de ira misturada com misericórdia, agora o homem terá que beber o cálice da pura ira de Deus. Ira sem mistura,
ira sem misericórdia. Agora chegou o dia do juízo, agora chegou o dia do acerto de contas, agora não tem mais oportunidade de arrependimento. O que é importante dizer é que esta hora pode chegar antes do dia do juízo final. Quando o homem é lançado nos braços da morte de uma forma ímpia, ele já está nas mãos do Deus irado. Não tem mais chance para ele. Pior ainda, é possível que um ser humano atravesse esta fronteira da paciência entre a paciência e a ira de Deus em vida. Quando Jesus afirmou que algumas pessoas cometem um pecado que não tem perdão nem nesta vida e nem no porvir. Quando blasfemam contra o Espírito Santo. E diz João que aqueles que pecam para a morte, por esses eu não rogo que ore por eles. Para eles não há perdão. E eu queria então que você olhasse agora comigo, nesta preparação para que as 7 taças da ira de Deus sejam derramadas, olhando algumas lições desse texto. Primeiro, existe uma profunda conexão, um link entre as trombetas e as taças. Como assim? Vamos entender que ligação são essas entre as trombetas e as taças. Primeiro, as trombetas advertem. Aliás, trombeta é um instrumento de advertência. Advertem. As taças consumam. Se você notar, logo no verso 1 do capítulo 15, diz que, pois com estes 7 flagelos se consumou a cólera de Deus. Nós não estamos aqui diante mais de advertência. Nós estamos diante agora do acerto final, da prestação de conta final, do juízo final. Se você notar, as trombetas têm a finalidade de trazer os homens ainda à presença de Deus. Mas as taças não têm mais esta finalidade. Pelo contrário, a finalidade delas é de sentenciar os homens à condenação eterna. Elas terão que beber o cálice da ira de Deus. Se você notar, as trombetas também vêm com juízo parcial. Você vai ver que 1/3 da terra é atingido, que 1/3 do mar é atingido, que 1/3 dos rios são atingidos, que 1/3 dos astros são atingidos, que 1/3 dos homens morrem. Mas quando chega nas taças, não é apenas 1/3. A terra toda é afetada, o mar inteiro é afetado, os rios todos são afetados, os astros são afetados, os homens todos são afetados, ou seja, agora não só intensamente, mas extensivamente, a cólera de Deus é consumada. Se vocês notarem, tanto as trombetas que alertam quanto as taças que consumam a ira de Deus, estão tratando do mesmo período, obviamente com intervalos e com intensidades distintas. Nós não podemos restringir nem as trombetas e nem as taças a apenas os dias que antecederão imediatamente o juízo final. Para muitas pessoas, em todo o tempo da história da igreja, as trombetas advertiram e as taças da ira de Deus se consumaram na vida delas. Toda pessoa que parte sem Cristo, chegou o momento das taças na sua vida. Da ira consumada de Deus sobre elas, que se recusaram a se curvar diante do Deus vivo. Se você notar ainda, estas 2 sessões se assemelham, porque todas as 2 sessões, quer a das trombetas, quer a das taças, terminam com a cena do juízo final. Preste atenção nisso. Voltando rapidinho aí, capítulo 14, que termina a sessão intermediária, que é a sessão dos 3 inimigos. Se você olhar capítulo 14, versos 14 a 20, você tem 2 cenas do juízo final aí, ou da vinda de Jesus. A primeira delas, versículos 14 a 16, é a colheita. Quando Jesus vier, os anjos de Deus vão colher os remidos, como que se ajuntar o trigo no celeiro. A imagem aqui não é de pegar o joio e jogar no fogo.
A imagem do ímpio aqui é de um lagar, onde se colhem as uvas, e se pisam essas uvas, e se esmagam essas uvas. E nessa vindima, nessa lagaragem, a palavra de Deus está dizendo que os ímpios serão pisados, esmagados, trucidados, completamente derrotados. Não há chance para eles. É a ira consumada de Deus sobre eles. E se você olhar no capítulo 16, então, que é o final dessa sessão, você vai ver exatamente outra cena da segunda vinda de Cristo, outra cena do juízo, e você pode notar isso a partir do versículo 15. Eis que vem, 16:15, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. E se você perceber, no versículo 17, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: está feito, feito está, acabou, acabou, a cortina fechou, é a hora do juízo, é a hora do acerto, é a hora da prestação de contas. É uma cena do juízo. Se você notar, dentro desse paralelismo ainda, dentro dessa semelhança, tanto a quarta sessão quanto a quinta sessão começam da mesma maneira. Dê uma olhadinha. A quarta sessão começa no capítulo 12. Veja aí, versículo 1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Se você notar, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Essa mulher é a igreja, esse filho varão é Jesus. Olha aqui como começa a quinta sessão. Capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal. Agora não é apenas grande, é admirável. Se a quarta sessão começa com essa visão, e essa visão remonta ao nascimento de Cristo, ou seja, ela compreende da primeira à segunda vinda de Cristo, porque ela abre com o nascimento de Cristo e termina com a cena da volta de Jesus. Esta sessão também, a quinta sessão, as 7 taças, compreende da primeira vinda de Jesus à segunda vinda de Jesus, compreendendo todo esse período, obviamente, concentrando-se no tempo do fim, do juízo final. É por isso que nós chamamos de paralelismo progressivo, porque à medida que você avança para o final do livro, você vai afunilando, as coisas vão se clareando e você vai se aproximando da consumação de todas as coisas. Se você notar, finalmente, um último detalhe importante, é que esta quarta sessão tratou de 3 inimigos da igreja: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Ou o dragão, a besta do mar, que surge do mar, e o anticristo. Veja você que esses 3 inimigos são também enfrentados aqui nesta quinta sessão. Capítulo 16, verso 13. Olha aí. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Ou seja, os mesmos inimigos enfrentados lá são enfrentados aqui. Parênteses. Você não pode, então, entender o livro de Apocalipse olhando como se o livro fosse linear. Fosse uma linha linear, onde você começa do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, até o 22º, numa progressão contínua cronológica. Não é assim o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de várias cenas, vários quadros, várias figuras. E estas figuras são superpostas. São quadros que se repetem, e se repetem, e se repetem, e se repetem. Obviamente, cada visão da mesma cena, você olha por ângulo diferente, por perspectiva diferente, acrescentando mais um dado, mais um detalhe, mais um ponto, até chegarmos ao final, e este quadro vai estar absolutamente claro. Que quadro? A segunda vinda de Cristo, a derrota dos inimigos de Deus, a vitória da igreja e a consumação de todas as coisas.
Mas durante todo o livro, esta mensagem está sendo repetida, repetida e repetida várias vezes. Concluindo esta parte inicial, então, nós podemos perceber que as 7 taças, embora paralelas às 7 trombetas, elas apontam especificamente para a consumação final de todas as coisas, para a consumação da ira de Deus. Bom, dito isto, vamos olhar agora a outra visão que João tem. Versículo 2 a 4, olha aí. Vi, ele está vendo outra vez. Vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu número e do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo. E aí descreve o cântico. O que está acontecendo aqui? João está olhando para a cena do juízo final. Ele vai começar a partir de agora a descrever os horrores da pura ira de Deus sobre os ímpios. Mas antes de trazer este quadro dramático, João olha e vê a igreja glorificada no céu. Antes de ver o flagelo dos ímpios, ele vê a bem-aventurança dos santos. Antes de ver o sofrimento dos perdidos, ele vê as delícias dos salvos. De que maneira? Olhe, por favor, o que está acontecendo aqui. Ele vê uma multidão de vitoriosos da besta. Vamos entender aqui também. Nós não podemos limitar este grupo aqui a apenas a besta escatológica. Lembram vocês que quando nós estudamos o capítulo 13, nós não podemos nos limitar, quando falamos de anticristo, a apenas o anticristo escatológico. Porque ao longo da história da igreja, anticristos surgiram, forças opositoras se insurgiram contra a igreja. Nos primeiros séculos foram os Césares romanos, juntamente com toda a sua máquina política, assessorada pelo falso profeta, que é o braço religioso, através de um sistema corrompido, que é a grande meretriz, a grande Babilônia. Então, estes que venceram a besta, são todos os servos de Deus, ao longo da história, que, fiéis a Deus, enfrentaram as oposições e mantiveram-se firmes e fiéis ao seu Deus, preferindo a morte à infidelidade. Obviamente, esse texto também aponta com mais ênfase ao tempo escatológico do fim, porque no tempo do fim, o anticristo escatológico, aquele arqui-inimigo de Deus, segundo Apocalipse 13, ele vai declarar guerra contra os santos e vai vencê-los. Ora, se o anticristo vai vencer os santos, como diz aqui que os santos vão vencê-lo? Em que consiste a vitória da igreja sobre o anticristo ou sobre a besta? De que maneira que a igreja vencerá a besta? A igreja vencerá a besta, a igreja vencerá o anticristo na medida em que morre, mas não apostata. Na medida em que ama mais a Deus do que a própria vida. Na medida em que prefere o martírio à apostasia. Na medida em que não cede, não tergiversa, não negocia os seus absolutos, a sua consciência, a sua fé. E se preciso for, sela o seu testemunho com o seu próprio sangue. Quando um crente chega ao ponto de resistir até o sangue, segundo Hebreus, prefere a morte à infidelidade, então ele venceu o anticristo, ele venceu a todos os opositores de Deus. E esta multidão que João vê agora, esta multidão de vitoriosos, em que lugar que ele vê? Olha você aí no versículo 2. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo. É a imagem agora. Se no capítulo 13 você viu do mar surgindo a besta, agora você não vê o mar de sujidades não. Porque o mar é símbolo de impurezas, de sujidades, que lança de si lama e lodo. Esse mar é diferente. É um mar de vidro.
E se você quiser saber onde está esse mar de vidro, você vai lá para o capítulo 4, versículo 6. E você vai notar que diante do trono de Deus há um mar de vidro, de transparência, de pureza. E esse mar de vidro foi purificado pelo fogo, pela retidão, pela justiça, pela santidade de Deus. Ou seja, João tem uma visão dessa multidão como que numa praia, uma imensa praia. Quem é essa multidão? Essa multidão são os 144 mil selados do capítulo 9, ou melhor, do capítulo 7. Esta grande multidão é aquela mesma multidão do capítulo 7, verso 9, uma multidão inumerável que ninguém podia contar. Quem é essa multidão? Esta multidão são os 144 mil que aprenderam um novo cântico lá no capítulo 14, que ninguém podia aprender senão eles. Esta é a igreja remida pelo Senhor Jesus em todo o tempo da história da igreja. Ela está de pé no mar de vidro. Ela está diante do trono, ela está no céu. E quem é esta multidão? Diz a Bíblia, são os vencedores da besta. Se você notar, há algumas cenas bonitas na história da igreja, e uma das que eu mais gosto de ler é a história da escrava Blandina. Blandina foi uma mulher escrava no período do Império Romano, convertida ao Evangelho e levada para um anfiteatro para ser torturada. E depois de tantas torturas, ela ainda mantinha-se firme, resoluta na sua fé. E ela então, diante do horror do seu algoz que a flagelava, ela olhou nos olhos daquele que a torturava e disse: viva, eu te vencerei, morta, vencer-te-ei ainda mais. Esta era a tônica dos mártires, invencíveis, imbatíveis. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que morrem vencem a besta. É por isso que Apocalipse 12 diz que a igreja vence o dragão através da palavra do testemunho, ou seja, da palavra do martírio e pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, um cristão é invencível, irmãos. Se ele permanecer fiel ao seu Deus, ele é invencível. Invencível. E é nesse contexto que Jesus diz: aquele que amar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que resolver perder a sua vida para ganhá-la, esse é o vitorioso. Porque vocês devem temer, disse Jesus, não aquele que tem poder de matar o corpo, mas não tem poder nenhum de matar a alma. Se você teme a Deus, você não teme a Satanás. Se você teme a Deus, você não teme o anticristo. Se você teme a Deus, você não teme o mundo. Se você teme a Deus, você não tem medo de nada. Você é vencedor. Se você notar ainda, o que essa multidão está fazendo? O que a igreja do Senhor Jesus na glória está fazendo? Você pode perceber, no verso 2 ainda, que eles se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Vamos entender isso aqui. Eles estão cantando. E não é a primeira vez que a igreja está com harpa, não. Se você notar capítulo 5, verso 8, os 24 anciãos, que é um retrato da igreja, também está tocando harpas diante do trono. Ou seja, se você não gosta de música, é melhor começar a aprender a gostar. Porque lá no céu vai ter música. Lá no céu vai ter música. A Bíblia diz que a igreja no céu, toda vez que você vê a igreja glorificada no céu, ela está adorando, ela está cantando. Ela está exaltando a Deus. Que coisa fantástica isso. É por isso que a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E é fenomenal isso. Porque esta igreja aqui está com harpas nas mãos. Ela está adorando a Deus. Ela está exaltando o Criador. E ela está se unindo às vozes angelicais e exaltando a Deus. E que cântico ela está cantando? Somos informados que está cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Não são dois cânticos, é um cântico só, com a mesma ênfase. Todos os dois cânticos, tanto de Moisés quanto de Cordeiro, enfatizam a libertação e a redenção. O cântico de Moisés descreve a libertação e a redenção física.
através do Cordeiro Pascal, lá no Egito. Lembram vocês? Israel saiu, enfrenta o Mar Vermelho, Deus abre o mar, e o inimigo entra no mar, e quando Israel terminou de atravessar o mar se fecha, os inimigos de Deus morrem afogados, e do outro lado do mar, Israel começa a cantar, proclamar que Deus os libertou, Deus os remiu. Este é o cântico de Moisés. E o que é o cântico do Cordeiro? É a libertação, não física do Egito, mas da escravidão do pecado. Não das mãos de Faraó, mas das mãos de Satanás. Agora não é uma libertação e redenção física, agora é uma libertação e redenção espiritual, com a mesma mensagem, com a mesma ênfase. O que a igreja canta? A igreja canta e adora a Deus pela obra da libertação e da redenção. Meus irmãos, nós sempre vamos olhar para o Cordeiro e vamos dizer, bendito és, ó Filho de Deus. Tu és digno, ó Cordeiro de Deus, de receber a honra, a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos, porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Nós estaremos rendendo glórias a Deus e ao seu Cordeiro continuamente pela salvação que nos deu. O que você pode perceber é o seguinte, é que João é consolado com esta figura. Antes de João ver os ímpios blasfemando contra Deus, ele vê a igreja glorificando a Deus. Se não, vejamos. Veja você capítulo 16, versos 10 e 11, que quando se derramar o quinto flagelo, os ímpios, os homens, remordem a língua por causa da dor que sentem e blasfemam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofrem, mas não se arrependem de suas obras. Antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele escuta a música dos remidos. E a pergunta é, que música é essa? Se você perceber, os mártires, a igreja, os vencedores da besta, a igreja glorificada, não está no céu cantando a sua própria força, enaltecendo-se a si mesma. Não há espaço no céu para se exaltar a nenhum outro além do Deus vivo. Eles se esquecem de si mesmo. Quando o homem chega diante da presença sublime de Deus, não importa mais seus títulos, suas glórias, suas conquistas, seus triunfos. Lá no céu, nós nos esqueceremos do nosso eu e dedicaremos toda a força da nossa alma para exaltar aquele que é digno. Este cântico reverbera em exaltação a Deus. E eu queria chamar a sua atenção para as características deste cântico. Primeiro, esse cântico exalta a pessoa de Deus. Veja o verso 3. Ele diz que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que está isso aqui, irmãos? Se vocês notarem, isso aqui está absolutamente em contraste com o capítulo 13. Quando você lê o capítulo 13, quase que você fica deprimido. O capítulo 13 leva o crente quase que a uma sensação de desespero. Por quê? Porque você lê no capítulo 13 que o dragão, que reúne toda a potência e maldade dos impérios, concede à besta, ao anticristo, o seu trono, a sua força, a sua autoridade e o seu poder. E lá no capítulo 13, verso 4, a pergunta que percorre o mundo é esta: quem é como a besta? Quem pode lutar contra ela? Num dado momento da história, os homens vão pensar que o poder do mal é imbatível. Mas agora a música da igreja é esta. A música da igreja é diferente. Ela está dizendo que o Senhor Deus é o Todo-Poderoso. O diabo tem poder, mas Deus é o Todo-Poderoso. Só Ele recebe exaltação para sempre. Segunda coisa, ele diz que Deus, versículo 3 ainda,
Nem é apenas o Todo-Poderoso, não. Ele é o Rei das nações. E por que ele diz isso aqui? Porque lá no capítulo 13, versículos 7 e 8, você é informado que todas as nações, tribos, povos e línguas vão adorar a besta. Mas agora, nós estamos informados que há o único Rei de todas as nações. É o Deus Todo-Poderoso, não é o anticristo, não é o dragão. Se você notar, aqui no versículo 4, 15:4, também diz que Deus é temível. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Ele diz que Deus é temível e digno de glória. A pergunta lá do capítulo 13 é: quem é como a besta? E ela é temida pela sua truculência. Mas Deus é temido por sua santidade, pela sua pureza, pela sua justiça, pelos seus feitos portentosos. E o que é maravilhoso, queridos irmãos, é que o temor da besta é um temor limitado. A igreja não teme a besta, a igreja não teme a morte, mas o temor de Deus é irrestrito. O diabo tem que temer a Deus, o anticristo tem que temer a Deus, o falso profeta tem que temer a Deus, a igreja apóstata tem que temer a Deus, os apóstolos têm que temer a Deus. Deus é temível em toda a terra. Quem não te temerá? E ele afirma que Deus ainda é santo. A santidade de Deus é única. Veja o versículo 4, ela é singular e ela é que atrai todas as nações para virem diante de Deus e adorá-lo. Então, qual a característica deste cântico de Moisés e do Cordeiro? Ela exalta Deus. Segundo, este cântico exalta as obras de Deus. Veja o versículo 3 aí. Grandes e admiráveis são as tuas obras. Que obras são essas? Duas obras. Obra de redimir o seu povo, tirá-lo das mãos da besta e levar esta igreja para o mar de vidro, para o céu, para a glória. E outra grande e admirável obra é que este mundo perverso e mau, que se aliou e se mancomunou contra Deus e contra a igreja, agora perece inexoravelmente. É o Deus que redime e é o Deus que julga. Se você notar, os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos, diz o versículo 4. Em terceiro lugar, esse cântico exalta não apenas a pessoa e as obras de Deus, mas também exalta os caminhos de Deus. Versículo 3, dê uma olhadinha aí. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Caminhos aqui é a conduta, é a maneira de agir. Quando Deus salva a igreja e quando Deus sentencia os ímpios, Ele está sendo absolutamente justo. Justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. E finalmente, este cântico exalta o triunfo final de Deus, porque diz a Bíblia que agora não é a truculência do anticristo que faz com que nações, povos, línguas se prostrem para adorá-lo, mas diz a Bíblia que as nações virão e se prostrarão diante de Deus. E se cumpre aqui o que Paulo disse em Filipenses 2. Versículos 8, 9, 10 e 11, que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esta é a natureza deste cântico, de exaltação a Deus. Mas queridos, para terminar, nós vamos ver agora a última cena. A primeira cena é a cena do céu, é um mar de vidro. Este é o quadro que João vê, a igreja na glória, a igreja cantando, a igreja com harpas, a igreja exaltando. Agora ele tem uma outra visão dos versículos 5 a 8. Agora é a visão do tabernáculo, ou a tenda da congregação, ou a tenda do testemunho. Lembra aquela tenda do deserto? E depois do verso 8 já não é mais a tenda, agora é o santuário, é o templo de Salomão. São figuras. Só que esta tenda e este santuário estão no céu. Nós não podemos concordar de forma nenhuma com a teologia que algumas seitas pregam, que Jesus Cristo voltou no século XIX
e voltou para fazer purificação do santuário celeste. Literalizar isto é um profundo equívoco hermenêutico e exegético. Não há templo físico no céu. Quando João vê aqui um santuário, quando João vê aqui uma tenda, é uma visão. No céu não tem templo. Não tem templo físico, materializado. Tanto é verdade que quando você vai para o capítulo 22, 21 e 22, melhor 21, você vai ler no capítulo 21 que lá não tem santuário. Que o próprio Deus e o Cordeiro são o santuário. Quando João tem a visão aqui de uma tenda da congregação e de um santuário, ele está tendo uma visão. Ele está projetando a ideia, a imagem daquela tenda do deserto e do templo de Salomão para o céu, representando uma realidade espiritual. E se você notar, essa tenda e esse santuário são símbolo de quê? Da presença de Deus, do lugar que Deus habita, ou seja, do céu. O que você vai perceber é o seguinte, que do santuário agora vão sair os agentes de Deus. 7 anjos, ministros de Deus. Tanto são ministros de Deus, que eles se vestem como sacerdotes e como reis. Eles são representantes agora da ira de Deus no mundo. E eles estão representando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para julgar o mundo. E o que vai acontecer? Eles estão descendo com as taças cheias da ira de Deus, da cólera de Deus. Se você notar, está chegando agora o tempo do juízo final. Chegou o momento do acerto de conta. Agora é a justiça de Deus julgando as injustiças dos homens. E agora não são catástrofes naturais tentando alertar os homens para se voltarem para Deus. Agora é o derramamento da consumação plena e total da ira de Deus sem mistura sobre os ímpios. Agora, o que está significando aí o último versículo, para fechar, para encerrar? Ele deixa a tenda, o santuário do tabernáculo, do testemunho, que era a tenda lá do deserto. E ele tem uma visão do capítulo 8. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. Se você notar, quando Moisés terminou o tabernáculo, o que aconteceu com o tabernáculo? Se encheu com a glória de Deus. Moisés não pôde entrar lá. Quando Salomão terminou o templo, o que aconteceu? A fumaça encheu o templo. A glória de Deus encheu o templo e os sacerdotes não puderam entrar lá. Quando você lê em Isaías capítulo 6, a visão de Isaías, da glória de Deus no seu templo, e Deus assentado no alto e sublime trono, a casa se encheu de fumaça, e as bases do limiar se moveram. É uma cena da majestade, da santidade de Deus. Quando Ezequiel vê Deus na sua glória, ele cai com o rosto em terra. O que João vê aqui é o santuário se enchendo de fumaça, da glória e do poder de Deus. E ele é informado que ninguém podia penetrar no santuário antes ou enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anos. Ou seja, agora não é tempo de intercessão. Agora não é tempo de pregação. Agora não é tempo de arrependimento. Agora é o tempo do juízo final. Esta é a mensagem. O que ele está dizendo é que esta glória de Deus é inacessível agora para o homem pecador. Não tem mais oportunidade dele entrar no santuário, não tem chance mais dele se voltar para Deus. É a consumação da cólera de Deus para o homem. Eu termino aqui dizendo o seguinte, que esta sessão das 7 taças da ira de Deus são a resposta de Deus ao último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo de Deus e para destruir a igreja de Deus. Segundo, aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e do juízo de Deus, não escaparão do juízo final de Deus. Terceiro, é hora de você refletir sobre a sua vida, porque hoje ainda é tempo de oportunidade. Eu não sei como é que você está,
Eu não sei como você se encontra, mas eu preciso dizer para você que hoje as trombetas de Deus estão tocando. Mas aqueles que não escutam as trombetas de Deus hoje, poderão ainda hoje ter que beber a taça da ira de Deus. E quando chegar esse dia, então não haverá mais chance e nem oportunidade mais. O que é maravilhoso para a igreja, para aqueles que são fiéis, é que enquanto o mundo está maduro para o juízo, está prestes a enfrentar o drama da cólera de Deus sendo derramada sobre ele. Diz a Bíblia que o mundo está cantando, que a Escritura, que a palavra está cheia de cântico, que a igreja está cheia de louvor. A escolha é sua, hoje. De que lado você estará naquele dia? Entre aqueles que sorverão o cálice da ira de Deus, e morderão na própria língua, e blasfemarão o nome de Deus, ou você estará do outro lado, desta multidão no mar de vidro, com harpas de Deus, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro? De que lado você estará? Este é o grande desafio que a palavra de Deus nos deixa nesta noite. Que Deus nos ajude a olhar para esse texto e tomar a decisão enquanto é tempo. Amém.